Olá a todos! Sejam bem-vindos a esta aula sobre hermenêutica bíblica. Eu sou o professor Sandro Nascimento e hoje daremos início ao nosso estudo baseados na obra fundamental de Walter Kaiser e Moisés Silva. Vamos responder a uma pergunta essencial: quem precisa de hermenêutica? Preparem-se para mergulhar nos princípios que regem a interpretação das Escrituras. Espero que esta introdução desperte em vocês o desejo de estudar as Escrituras com mais profundidade. Para começar, precisamos definir nosso objeto de estudo. O termo hermenêutica, embora possa parecer misterioso, tem um significado tradicional simples. É a disciplina que lida com os princípios de interpretação. Há um debate se ela seria uma ciência por possuir regras lógicas ou uma arte que exige sensibilidade do intérprete. No nosso contexto, quando falamos em hermenêutica, quase sempre estamos nos referindo à interpretação da Bíblia. Agora, vamos entender por que essa disciplina é tão necessária. Você pode se perguntar: se Deus é o comunicador perfeito, por que precisamos de regras para entendê-lo? Os autores nos lembram que a Bíblia tem uma natureza dupla. Ela é divina, mas também é humana. A linguagem humana, por sua própria natureza, pode ser compreendida de mais de uma maneira. O potencial para a má interpretação está sempre presente em qualquer conversa, e com a Bíblia não é diferente. Mas essa necessidade não anula a clareza da mensagem bíblica. É importante ressaltar a doutrina da clareza das Escrituras. Os protestantes enfatizam que a Bíblia é perspicaz, como lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, o auxílio do Espírito Santo é o pré-requisito fundamental para a compreensão espiritual. E essa compreensão espiritual se conecta com o nosso processo mental diário. Interpretar não é algo que fazemos apenas na igreja. Nós praticamos a hermenêutica todos os dias, ao ler uma notícia ou conversar com um amigo. Nosso cérebro funciona como um filtro que organiza informações. O desafio na leitura bíblica é quando nossos preconceitos agem como um filtro que distorce a evidência para que ela se encaixe no que já pensamos, em vez de permitir que o texto nos ensine algo novo. Esse processo mental é crucial para entender a distância que nos separa do texto bíblico. Nós praticamos a hermenêutica todos os dias, mas a Bíblia apresenta desafios únicos. Existe uma grande distância entre nós e o texto original. Essa distância é linguística, pois a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, não em português. Ela também é cultural e histórica, com costumes e contextos muito diferentes dos nossos. Para superar isso, usamos a exegese histórico-gramatical, que nos ajuda a entender o sentido original das palavras e o contexto em que foram escritas. Agora, vamos ver um exemplo prático de como esses princípios funcionam. Vamos aplicar o que aprendemos com o exemplo de Jesus acalmando a tempestade, em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. A interpretação começa no nível linguístico, entendendo as palavras gregas originais. Depois consideramos o contexto histórico, como a geografia do Mar da Galileia. Em seguida olhamos para o significado teológico, o que o evento revela sobre o poder de Jesus. Finalmente, chegamos à aplicação, pensando em como essa verdade se relaciona com a nossa fé hoje. Mas a hermenêutica bíblica tem princípios ainda mais específicos. A hermenêutica bíblica tem princípios que a tornam única, como a unidade das Escrituras. A Bíblia é consistente e não se contradiz. Outro princípio é a analogia da fé, onde passagens claras nos ajudam a entender as mais difíceis. Como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Isso significa que a verdade espiritual é acessível a todos os crentes pelo Espírito. No entanto, há um pré-requisito ainda mais fundamental. A compreensão da Bíblia não é só intelectual, mas também espiritual. O maior pré-requisito é a disposição do nosso coração para obedecer. O Salmo 119, versículo 34 nos lembra: Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Não estudamos a Bíblia apenas para ter conhecimento, mas para que ela transforme nossa vida. A verdadeira compreensão vem com a vontade de obedecer. Com isso em mente, vamos à nossa conclusão. Então concluímos que a hermenêutica é essencial para todos nós que lemos a Bíblia. Ela nos ajuda a superar as barreiras de linguagem, cultura e história.
Assim, a palavra de Deus pode falar claramente ao nosso tempo. O estudo dedicado, junto com a submissão ao Espírito Santo, nos leva a uma interpretação que não só informa a mente, mas transforma o coração. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.